Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero te contar qual que é o melhor tipo de investimento para você aplicar o seu dinheiro nesse exato momento, maio de 2024, quando a gente está no meio de um ciclo de queda da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Será que o melhor é investir em ativos pré-fixados, pós-fixados ou aqueles que têm sua rentabilidade atrelada à inflação? É exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, por meio de uma análise completa e também um mapa mental que, se você assistir a aula de hoje até o fim, você inclusive pode baixar e guardar com você aí para você consultar quando você bem entender. E é o seguinte, pessoal, existem basicamente 3 tipos de investimento de renda fixa que você pode investir no mercado financeiro. Os investimentos de renda fixa pré-fixados, que são aqueles que rendem uma exata taxa, que você conhece do início ao fim, o quanto o seu dinheiro vai render, como é o caso desse exemplo que eu vou colocar aqui ao lado para você. Perceba que esse investimento ele rende uma taxa definida anual e acabou, Não tem nada nesse mundo que vai fazer essa taxa anual mudar depois que você faz o seu aporte, que você faz o seu investimento nesse tipo de aplicação. Por outro lado, existem aqueles investimentos que são opostos dos pré-fixados, que são os pós-fixados. E nesse tipo de aplicação, como é o caso desse CDB que eu estou mostrando aqui para você, você sabe que ele vai render um percentual do CDI. Se você não sabe, o CDI é uma taxa que praticamente anda junta com a Selic. Se a Selic sobe, o CDI também sobe. Se a Selic cai, o CDI também cai. E você terá um rendimento o quê? De um percentual do CDI, que é o CDI futuro, sobre o qual o seu dinheiro vai render. Então perceba que quando você investe num CDB como esse, você terá a rentabilidade do percentual do CDI que você contratou e a rentabilidade futura, acumulada futura que o CDI vai ter. Não é o CDI apurado hoje, não é o CDI apurado no futuro, e sim o acumulado da taxa CDI, que vai existir enquanto o seu dinheiro ficar aplicado. E perceba que se a Selic sobe, o CDI sobe. Se a Selic cai, o CDI também cai. Por isso que você não sabe exatamente o quanto seu dinheiro vai render hoje, Você só vai saber isso quando chegar o vencimento, porque aí você é capaz de olhar para trás, ver qual foi o acumulado do CDI durante o período em que seu dinheiro ficou investido e, com isso, calcular a efetiva rentabilidade que você terá. E é exatamente por ser um investimento, então, com uma rentabilidade, digamos, flexível, que ele se chama, então, pós-fixado. E existe uma terceira classe de investimentos de renda fixa, que são aqueles que têm rendimentos atrelados à inflação, como é o caso, por exemplo, desse título do Tesouro Direto. Levando esse investimento aqui até o vencimento, perceba que, conforme esse exemplo que eu coloquei aqui na tela para você, você receberá o quê? O IPCA, que é um dos principais indicadores da nossa inflação. Você receberá o IPCA, a inflação acumulada do período em que seu dinheiro ficar investido, mais essa taxa fixa anual, levando então o seu investimento até o vencimento. E repare que se a inflação, ao longo do período em que seu dinheiro for ficar investido, aumentar, a rentabilidade desse seu investimento também vai aumentar. Por outro lado, se a inflação ela cair, a sua rentabilidade ela também vai diminuir. E conforme essas características que eu acabei de trazer aqui para vocês sobre essas 3 classes de investimento, é que a gente sabe, quais são os melhores investimentos para a gente fazer, a depender das condições do cenário macroeconômico que a gente se encontra, de topo de alta da taxa Selic, ciclo de queda da taxa Selic ou final do ciclo de queda da taxa básica de juros da economia. E eu vou te explicar como isso tudo funciona nesse mapa mental que eu vou colocar aqui na tela do computador para você. Bom, então a gente já está com esse mapa mental aqui na tela. Esse mapa mental foi o material que eu inicialmente elaborei para os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre meu curso, sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, no qual você conta com o meu suporte pessoal via WhatsApp, para de fato aprender a investir e saber como multiplicar o seu dinheiro de forma eficiente e segura, eu vou deixar aqui na descrição um link com as informações sobre o curso, inclusive para você, caso queira entrar na lista de espera, que a gente vai ter uma próxima turma em breve. E perceba por esse material, pessoal, que está aqui então na tela, que a gente tem 3 tipos de investimentos, conforme eu expliquei para vocês, os investimentos pré-fixados, os investimentos atrelados à inflação e os investimentos pós-fixados. E cada um deles, ele se combina, para ter uma melhor assertividade de alocação para você, a depender do horizonte temporal em que você vai aplicar o seu dinheiro. Então perceba que, se você tem objetivos de curto, médio ou longo prazo, vão existir opções melhores, mais adequadas dentre esses 3 tipos de investimento, pré, pós e indexados à inflação, para você investir. E para o curto prazo, pessoal, a gente não tem discussão. A gente vai investir um Tesouro Selic, que é um clássico investimento pós-fixado, ou em um CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% CDI, que também é um clássico investimento pós-fixado. E por que será que você não pode investir em renda fixa atrelada ao IPCA ou em renda fixa pré-fixada, em
para o curto prazo, para, por exemplo, investir para a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, ou para uma reserva de oportunidade. Isso porque os investimentos que rendem a taxa Selic ou um percentual do CDI são os únicos que no mercado financeiro nos permitem resgatar a qualquer momento, que é o que a gente chama de liquidez diária, sem que você sofra algum tipo de perda, algum tipo de punição, como o chamado efeito de marcação a mercado, que existe nos títulos públicos do Tesouro Direto, IPCA+, e pré-fixado. Então, se você quer investir para resgatar a qualquer momento, a única forma de você investir seu dinheiro, sem correr risco de perda, oscilação ou risco até mesmo de liquidez, de aplicar o seu dinheiro e seu investimento que não te permite resgatar a qualquer momento, é investindo no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, que rendam pelo menos 100% do CDI. Lembre-se que aqui a gente tem dois bancos que, inclusive, tem o CDB de 110% CDI, que rende um pouquinho mais do que a média de mercado, que são dos bancos Sofis e Decoval. Eu sou fã dessas duas instituições. Dois bancos sólidos, seguros, com contas digitais gratuitas. Inclusive, aqui embaixo na descrição tem links com códigos de indicação para você abrir sua conta em condições promocionais e ganhar R$50 do Banco Sofisa e R$100 do Banco Decoval. Abre sua conta com o meu código de indicação e ao fazer o seu investimento. O Banco BMG também tem esse CDB de 110% CDI. O Itaú, que é uma instituição extremamente sólida e segura, o maior banco da América Latina, tem o CDB semelhante, mas rende um pouquinho menos, 100% CDI, mas ainda assim válido. E perceba que você não pode investir em LCIs ou LCAs para fins de reserva de emergência, que são investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda muito bons, mas não servem para reserva de emergência porque eles não têm liquidez diária. Você só pode resgatar esse tipo de investimento quando chega o vencimento da sua aplicação. Então, pessoal, para curto prazo, investimento pós-fixado, não tem nenhuma outra opção de você investir em pré-fixado ou renda fixa atrelada à inflação, beleza? Agora, quando a gente fala de outros horizontes temporais, como por exemplo, se você pode deixar o seu dinheiro aplicado de 1 a 3 anos, a coisa muda de figura e a gente tem uma amplitude, uma maior possibilidade de alocação em investimentos que não seja apenas os ativos pós-fixados, como vocês acabaram de ver. E quando a gente vai investir para 1 a 3 anos, você precisa analisar em que momento do ciclo de juros a gente se encontra para tomar a melhor decisão para o seu dinheiro. Quando a gente está em um topo de ciclo de alta e começo de ciclo de queda da taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, a gente tem opções aqui interessantes de alocação, como por exemplo uma alocação majoritária em ativos pré-fixados, que são aqueles que rendem uma taxa fixa do início ao fim, e uma alocação minoritária em investimentos pós-fixados, que são aqueles que rendem um percentual do CDI. E perceba que eu preferencialmente indico para os meus alunos investirem em LCA ou LCIs, ao invés de CDBs, como a gente viu aqui na parte de reserva de emergência, porque ao contrário dos CDBs, LCIs e LCA são investimentos que são isentos de imposto de renda e com isso te trazem uma maior eficiência de rentabilidade quando a gente fala de um dinheiro que pode ficar aplicado por 1 a 3 anos e você não precisa de liquidez diária, que é o que a gente está falando agora nessa segunda parte da aula de hoje. Vou deslocar um pouquinho aqui o meu mapa para o lado para vocês terem clareza de que a gente está falando de investimentos para 1 a 3 anos, mas perceba que a gente não está mais num ciclo de alta da Selic ou no início do ciclo de queda. Se você olhar por esse gráfico que eu vou colocar aqui na tela, do ciclo da nossa taxa Selic ao longo dos últimos anos, perceba que a gente saiu de uma Selic que estava em 13,75% em agosto de 2023 e hoje, em maio de 2024, se encontra em 10,5%, ou seja, a gente não está mais no topo do ciclo de alta da Selic, tampouco no começo do ciclo de queda. E não faz sentido nesse momento mais, pessoal, a gente ter uma alocação tão significativa em ativos pré-fixados pelo seguinte: um dos principais elementos que influenciam a taxa dos ativos pré-fixados é a taxa Selic. E a Selic já caiu muito desde agosto de 2023 para cá. Com isso, é muito difícil a gente encontrar ativos pré-fixados que tenham taxas competitivas igual a gente tinha em 2023. Então, por isso, num momento como esse, a gente não fala de uma alocação mais majoritária em pré-fixado, e sim uma alocação majoritária e até mesmo total em pós-fixados, ativos atrelados ao CDI e também, pessoal, atrelados à inflação. Por que não mais agora a gente vai investir em pré-fixado, quando a gente já passou do ciclo de alta da Selic, está no meio de um ciclo de queda, ou até mesmo no final do ciclo de queda, e por que a gente prefere agora investimentos pós-fixados ou atrelados à IPCA? Veja que a gente está realmente no meio de um ciclo de queda da Selic, caminhando para o final desse ciclo de queda. O Banco Central estima que a gente terminará 2024 com uma Selic em aproximadamente 9,5% ao ano. Hoje está em 10,5%, ou seja, a gente está praticamente aí no final do ciclo de queda. E por isso essa é a parte do mapa mental que se adequa ao cenário atual que a gente se encontra agora em maio de 2024, com as atuais condições macroeconômicas de mercado. E por que não investir em pré-fixados mais num momento como esse? Isso porque, à medida que a Selic vai caindo,
a gente tem um risco de aumento da inflação cada vez maior. Se você não sabe, a Selic, ela é um elemento que a gente tem na nossa economia, um instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. E se a Selic está caindo, se ela não é mantida em patamares elevados, quanto mais ela cai, maior é o risco de retomada da inflação. E se você tem investimentos pós-fixados, atrelados ao CDI e também atrelados à inflação, são investimentos que de forma indireta vão te proteger da inflação caso ela volte a subir. Porque quando a inflação sobe, os investimentos atrelados ao IPCA automaticamente vão render mais, e quando a inflação ela foge do controle do Banco Central, ele aumenta a taxa Selic para controlar a inflação, e com isso os investimentos atrelados ao CDI também vão render mais, já que o CDI é uma taxa que anda junto com a taxa Selic. E aí, no momento como a gente se encontra agora, você ter uma alocação majoritária em pré-fixados representa um risco. Porque os investimentos pré-fixados são aqueles que têm uma taxa que vai render do início ao fim do investimento exatamente a mesma. Ela não vai se mexer se a inflação explodir nos próximos anos. E é por isso que num momento como esse, eu defendo uma alocação mais conservadora e defensiva em renda fixa, pós-fixada e atrelada ao IPCA. Então é por isso, pessoal, que nesse momento a gente não vai mais ter uma alocação preponderante em renda fixa pré-fixada. Você pode até ter uma posição pré-fixada, não é que está proibido de você investir em renda fixa pré-fixada. Inclusive, há algumas semanas eu trouxe aqui para o canal excelentes opções pré-fixadas para você investir, mas você vai fazer o quê? Uma alocação minoritária nesse tipo de aplicação e preferencialmente ter a maior parte do seu dinheiro aplicada a partir de agora em renda fixa IPCA+, ou que renda um percentual do CDI. Já quando a gente fala de horizontes temporais maiores, como 3 a 5 anos e mais de 5 anos, o que você tem que ter em mente é o seguinte: o Brasil, historicamente, é um país hiperinflacionário. A gente tem uma moeda, o real, que é relativamente jovem, foi criado em 1994, completa 30 anos agora em 2024. Só que apesar de ser uma moeda extremamente jovem, ela já perdeu mais de 90% do seu poder de compra. Infelizmente por causa da inflação. E é exatamente por isso, pelo fato da gente viver num país com inflação historicamente muito elevada, por a gente viver num país que tem uma moeda que não conserva o seu poder de compra, que quando a gente fala de investir a partir de 3 anos em renda fixa, eu adoto a filosofia de que investir em ativos atrelados à inflação, ou Tesouro IPCA+, ou LCIs, LCA, CDBs que rendem IPCA+, uma taxa fixa, ou renda fixa de emissores seguros como debêntures, CRIs e CRAs, também atrelados ao IPCA. Seja para você proteger o seu dinheiro da inflação, seja para você, por exemplo, investir para os seus filhos, que vão ser investimentos então que vão ficar alocados por prazos maiores. Então sempre se lembre disso, quando a gente fala de investir para o longo prazo, a gente não pensa em outra coisa, a gente pensa em apenas proteger o nosso capital, o nosso patrimônio da inflação, e por isso a gente vai investir em renda fixa atrelada ao IPCA, que é um dos principais índices que mede a nossa inflação aqui dentro do Brasil. Basicamente, pessoal, esse é o material então que eu criei para os meus alunos e que eu estou compartilhando agora publicamente aqui no YouTube, para te ensinar a fazer escolhas mais assertivas com relação aos seus investimentos. Inclusive, se você quiser receber esse mapa mental, baixar ele aí para você guardar e consultar quando você quiser, tem uma forma de você fazer isso. Basta você acessar o meu Instagram, o @asofiaabreu, e me mandar uma mensagem com a seguinte senha: 220524. Se você me mandar essa senha lá no meu direct no Instagram, eu vou mandar esse material aqui para você baixar e guardar para consultar quando quiser. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.